Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para você que de repente só vai ver essa live relâmpago amanhã pela manhã ou amanhã à tarde, mas que você sinta-se abençoado, viu? Eu estava meditando numa passagem agora há pouco e senti um forte desejo, um ardente desejo de compartilhar isso com você aqui na rede social, através da rede social. Porque eu acho que nós precisamos sim compartilhar aquilo que é bênção nas nossas vidas, aquilo que nos edifica. E hoje, dia 1º de outubro, gente, entramos efetivamente no último trimestre do ano. E como você tem recebido esse trimestre? Então, eu gostaria de te convidar a receber esse trimestre esperando novidades em Deus, esperando que Deus surpreenda as suas expectativas. Muitas das vezes, eu gosto muito de ouvir as falas do pastor André Fernandes, e ele fala muito que nós vemos tudo pela nossa perspectiva, quando na verdade nós deveríamos ver pela perspectiva do eterno, pela perspectiva de Deus. Então eu quero te convidar nessa noite a junto comigo fazer uma oração colocando outubro na mão do Senhor, porque é Deus, é somente Ele. Nós estamos aí num final de semana muito intenso. Nós estamos no final de semana, esse final de semana, enquanto eu gravo essa live, é um final de semana de um embate político muito forte. Esse final de semana é um final de semana em que começa-se a decisão de todo um país, de muitas vidas, de muitas pessoas. E que nós podemos fazer enquanto igreja do Senhor, além de nos posicionarmos, obviamente, é também orarmos pela nossa nação, orarmos pela nossa família, orarmos pela nossa casa, orarmos pelas nossas vidas. Outubro, o último trimestre, já começou e quer nós queiramos ou não, ele vai ir a todo vapor, ele vai efetivo. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, nos apossarmos da palavra de Deus, nos apossarmos da palavra que diz que Deus ele é o nosso abrigo, Ele é aquele que nos guarda, é aquele que cuida de nós em todo o tempo, é aquele que não nos deixa sozinho em nenhum momento, é aquele que preserva as nossas vidas do dia mal. Muitas das vezes o dia mal vem e não tem nada que nós possamos fazer. Mas, se nós estivermos verdadeiramente abrigados no Senhor, se nós nos estivermos guardados nele, é certo que a nossa passagem por esse dia mal, ela se torna mais leve. Hoje eu quero compartilhar com você aqui um salmo de Davi. É um salmo que falou o meu coração e eu tenho certeza que pode falar o seu também. Eu vou compartilhar aqui na rede. Salmos 71. A versão que eu vou ler é a nova versão, a nova tradução da linguagem de hoje. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas isso não poupou Davi de tropeços, não poupou Davi de erros, não poupou Davi de ter muitos desafios na sua trajetória e na sua caminhada, e assim é com a minha e com a sua vida. Não é porque nós amamos a Deus que nós vamos deixar de ter desafios na nossa vida, não. Nós teremos muitos desafios. O importante é nós não nos esquecermos em quem temos crido e lembrarmos o todo o tempo que Ele é poderoso para fazer mais do que nós pedimos e pensamos. Ele está conosco em todo o tempo. Não existe um só minuto em que Ele nos deixe. Muitas das vezes nós permitimos que o nosso desespero, ele nos tome, nós permitimos que a insegurança, nós nos permitimos que o medo, mas nessa noite o Senhor nos convida a voltar à sua palavra, a abrir verdadeiramente o nosso coração e confiar e a descansar nele. A nossa segurança não está naquilo que podemos ver. A nossa segurança está no Senhor. Muito obrigada, minha querida. Deus abençoe você, viu? Nós estaremos compartilhando esse salmo que Davi, ele escreveu quando já era velho. Ele já estava avançado em dias. Muitas das vezes nós achamos que quando já estamos com uma idade mais avançada, que a gente não consegue mais, certas pessoas acham que não podem mais produzir, que a vida acabou por ali, que as coisas não tem como mais projetar, não tem como sonhar. O último trimestre está começando e eu te convido a se apossar da palavra de Deus e voltar a sonhar
sim, e a voltar a planejar sim, e a voltar a ter uma agenda sim, porque quem não tem uma agenda vira a agenda de alguém. Então é muito importante que você tenha uma agenda, que você se programe os seus sonhos, os seus projetos, tudo aquilo que você pretende realizar e submeta-os ao Senhor, que é o nosso auxílio, é o nosso escudo, é aquele que está conosco em todo o tempo. Salmo 71 diz assim a palavra de Deus. É um salmo de Davi que ele escreveu já avançado em dias. E ele diz: Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. E ele ainda orou: ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, se minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança, a nossa fortaleza em rochas erradas, quando na verdade a palavra de Deus diz que Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro presente na hora da nossa angústia. Davi sabia disso, Davi sabia em quem ele cria, ele tinha certeza que em breve Deus se manifestaria em seu favor. E aí no versículo 4 diz: Ó Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens, perversos e violentos. Ó Senhor Deus meu, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Em quem nós temos posto a nossa confiança? Deus trouxe isso ao meu coração no dia de ontem. A nossa confiança precisa estar no lugar certo. A nossa confiança precisa estar naquele que verdadeiramente pode resolver. Por quê? Porque era um dia extremamente desafiador para mim, um dia de final de mês daqueles. E aí eu me lembrei de algo que eu aprendi. Por mais que o dia seja desafiador, ele só dura 24 horas. Não vai mais durar que isso. E se a nossa confiança estiver no lugar certo, na rocha eterna que é Cristo, as coisas vão fluir de maneira muito mais facilitada. Você vai ter um fortalecimento para vencer esse desafio. O que acontece é que por muitas vezes nós colocamos a nossa confiança no lugar errado. Nós colocamos as nossas esperanças em pessoas que não podem fazer tanta coisa por nós. Podem até nos ajudar, mas são limitadas. Mas o nosso Deus, ele é ilimitado. O seu Deus é ilimitado. Versículo 8 diz: Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento, Tu tens me protegido e eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido exemplo para muitos, dizia Davi, porque Tu tens sido meu defensor. O dia inteiro eu Te louvo e anuncio a Tua glória. Não me rejeites, Davi dizia, agora que sou velho. Não me abandone, agora que estou fraco. Os homens, muitas das vezes, enquanto nós estamos na nossa capacidade de força, de produtividade, de alegria, nós ficamos cercados de muitas pessoas, nós vemos as coisas acontecendo, nós vemos que temos aquela sensação de que estamos sendo úteis. Mas muitas das vezes, quando nós não estamos, às vezes nós nem estamos tão velhos assim, mas quando nós não estamos na nossa capacidade produtiva, muitas pessoas às vezes nos rejeitam, muitas pessoas às vezes nos olham assim, diferenciados. Mas a mesma coisa com os anciãos, quando às vezes uma pessoa que sempre serviu toda uma família, quando ela se torna mais de idade, a família às vezes coloca de lado, os amigos colocam de escanteio. Mas Davi, ele dizia assim: Senhor, não me rejeite. E ele sabia, na verdade, que Deus não o rejeitava. Porque Deus, diferente dos homens, ele não abandona um filho seu, independente das circunstâncias que eles estejam atravessando. Eu falei numa live que eu fiz na quinta-feira sobre os desertos que eu enfrentei durante a depressão, sobre toda a situação. Eu contei um pouco do meu testemunho ali, eu te trouxe um relato do inverno rigoroso que eu vivi na minha vida, e eu falo que quem me vê hoje com esse sorriso no rosto, até muito sorriso, né, muito dente com a boca só, mas quem me vê assim não imagina aquele deserto, o quanto foi difícil. Mas quando a nossa confiança está no lugar certo,
Por maior que seja o desafio, a gente sabe que tem luz no final do túnel. E nessa noite eu quero te lembrar disso. Continuando, Davi ainda orava assim: os meus inimigos querem me matar. Eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem: Deus o abandonou, vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Ó Deus, não fiques longe de mim. Ajuda-me agora, meu Deus. Quantas vezes as pessoas acham que nós estamos sozinhos? Quantas vezes as pessoas acham, porque as coisas não estão saindo como nós esperamos, que as coisas fugiram do controle de Deus? Não, nada foge do controle de Deus. Pode fugir do meu controle, pode fugir do teu controle, mas nada, absolutamente nada foge do controle de Deus. E eu tenho certeza que se nós nos posicionarmos em Deus, haverá escape, haverá livramento, haverá salvação. Às vezes as pessoas acham que Deus não está mais conosco por conta de desafios que nós enfrentamos. Quando você estiver vivenciando um desafio e as pessoas perguntarem ou olharem com aquela cara assim de que onde está Deus nessa situação? Que a gente possa descansar o nosso coração e saber que Ele continua no mesmo lugar, no controle de tudo, de absolutamente tudo. E aí, caminhando já para o final, versículo 13, ele dizia que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam, que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Anunciarei que tu és fiel. O dia inteiro falarei da tua salvação. Embora eu não seja capaz de entendê-la, falarei do teu poder, ó Senhor meu Deus, e anunciarei a tua fidelidade somente. Quantas vezes nós esperamos a fidelidade de um homem, nós esperamos a fidelidade de um amigo, nós esperamos a fidelidade de um governante, nós esperamos a fidelidade de um líder. Mas, na verdade, nós precisamos confiar que fiel de verdade é o Senhor. Ele é aquele que não nos abandona, aquele que não nos rejeita, aquele que está conosco o tempo todo. Aquele que é fiel, de eternidade em eternidade, tu és Deus e a tua palavra ela permanece para sempre. E aí aqui ainda diz, tu tens me ensinado desde a minha mocidade. E eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus, fica comigo, enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. Mesmo depois de estar avançado em dias, Davi ainda queria anunciar aos outros a salvação e a fidelidade do Senhor. Que arda no nosso coração esse desejo de, mesmo que nós já estivermos assim, no finalzinho do nosso fôlego, ainda que o nosso cansaço tente nos dominar, ainda que esteja muito desafiadora a nossa vida, que ainda assim nós tenhamos como Davi o desejo de ser canal de Deus em outras vidas, que nós tenhamos o desejo de impactar outras vidas através da poderosa palavra de Deus. E aí ele diz: a tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a ti. Não há ninguém igual ao Senhor. Não há. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Gratidão, Márcia, pela sua companhia, minha amada. Deus te abençoe. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me dará força novamente e me livrará da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás, dizia Davi. Prometo que te louvarei com harpa. Ó meu Deus, eu te louvarei, porque és fiel. Na minha lira tocarei hinos a ti, ó Santo Deus de Israel. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti.
Cantarei com todas as minhas forças, porque me salvaste. Às vezes, quando a gente adora, às vezes, quando a gente serve na casa de Deus, quando a gente serve a Deus com alegria e com o coração aberto, muitas pessoas não entendem. Mas nós que fomos salvos, com tão grande amor e salvação do Senhor, nós sabemos o porquê estamos fazendo, o porquê estamos adorando, o porquê estamos nos dedicando, o porquê estamos fazendo com o nosso coração aberto. É porque Ele nos salva. E quantas vezes Ele nos salva de nós mesmos? Quantas vezes ele nos salva da nossa arrogância, da nossa prepotência? Quantas vezes Ele nos salva da nossa solidão? Quantas vezes Ele já não nos salvou de caminhos errados? Quantas vezes Ele já não mostrou a sua fidelidade dele para com as nossas vidas? Boa noite, Yara. Boa noite, Daiane. Boa noite, Adriana. Sejam todas muito bem-vindas. Estou aqui lendo com quem tem um tempinho para meditar o Salmo 71. Deus falou comigo através dele essa tarde e eu senti vontade de compartilhar aqui com vocês, viu? Não tem aquela frase, faça mais o que te faz feliz? Então eu fico muito feliz em compartilhar a palavra de Deus com as pessoas que me seguem, compartilhar com grande alegria. O Senhor tem nos trago, apesar dos desafios, viu? A nossa vida é cercada de desafios, sabe? É isso aí, te louvarei. Isso aí, Pamela, te louvarei, não importam as circunstâncias. Às vezes as circunstâncias são extremas e desafiadoras. Mas aqui Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele nos lembra que, sabe, que ele continuava confiando no Senhor, com vontade de adorar ao Senhor, e ele pedia a Deus auxílio nesse sentido. Por nós mesmos, nós não conseguimos adorar em meio às circunstâncias desafiadoras, mas quando nós pedimos ajuda, sabe? Quando verdadeiramente a gente fala, Deus me ajuda, me sustenta no meio dessa adversidade, a gente vai vivendo e triunfando dia após dia sobre as nossas angústias, sobre as nossas dores, sobre aquilo que era para ser lágrima. Sabe quando as pessoas falam assim, ué, mas tá passando por isso, era para estar chorando. E ainda assim você consegue colocar um leve sorriso no rosto e continua seguindo. E esse louvor é lindo, Pamela. Te louvarei, não importam as circunstâncias. É verdade. E aqui o último versículo para fechar e depois nós vamos orar, vamos falar com Deus. Você que desejar ficar, nós vamos fazer uma oração. Ele diz, o dia inteiro falarei da tua justiça, pois os que queriam prejudicar foram derrotados e arruinados. Existe um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Existe um Deus que não permite, sabe, que nenhum fio da tua cabeça caia, de cabelo da tua cabeça caia, se não for por permissão dele. Ele é aquele que nos guarda, é aquele que peleja as nossas causas, é aquele que peleja as nossas guerras, sabe? Aquele versículo eu gosto bastante, e ele diz, nessa batalha não tereis que pelejar, essa batalha é minha, esse louvor, aliás, eu gosto muito. Um louvor das antigas, da época da vovó, né, Martinha? Vovó, gente, botava a gente pra cantar corinho, vários corinhos, tem vários corinhos de fogo. Essas igrejas todas que cantavam corinho de fogo, vovó visitava e levava a gente é da época do corinho de fogo. Hoje em dia tem muito worship, tem canções lindas que são tocadas, tem aí o Morada e vários outros nomes também, mas a gente ainda é daquela época, a gente ama o worship, mas a gente não esquece aquilo que veio lá da nossa infância. E por falar em infância, começou o mês de outubro, um mês que a gente celebra aí o Dia das Crianças. Semana que vem eu vou ter um recadinho muito especial para quem tem filho. Vou fazer uma live especial falando sobre isso, sobre quem tem filhos e alguns desafios que a gente vive e algumas ferramentas também para a gente ter mais conexão com os nossos filhos. Eu espero que essa palavra do Salmo 71 tenha edificado a sua vida, sabe? Porque a palavra de Deus, os homens de Deus sempre nos lembram que tem gente que foi moço e já é velho e não viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. Que você possa se lembrar que enquanto a sua confiança estiver no Senhor, enquanto você depositar a sua confiança na pessoa certa, no local certo, você não irá perecer. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos colocar esse 1º de outubro aí na mão do Senhor, esse último trimestre do ano. Vamos apresentar Ele a Deus, vamos apresentar Ele nessa hora. Porque assim, a palavra diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas nós precisamos falar, sabe?
Quando Jesus encontrou o cego, gente, Jesus era doido? Não era. E ele perguntou, o que queres que eu te faça? Ele perguntou, olha que ousado Jesus, gente. Quando eu leio a palavra, Jesus sai com cada uma que me impacta. Que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver, sabe? Independente do que você precise nesse momento. Ardeu forte o meu coração, então eu sei que essa palavra vai encontrar alguém. Vocês sabem que essa hora não é a hora que habitualmente eu faço live 6 da manhã. Quando, no mês que estou em live, as lives são às 6. Mas ao meditar na palavra, num tempinho que tive à tarde, que separei, na verdade, para isso, para estar meditando, o Senhor me impeliu a compartilhar. E eu sei que ele certamente falou o seu coração e te impulsionou a renovar as tuas esperanças, viu? Vamos falar com Deus? Vamos orar? Pai, nós colocamos a nossa vida diante da tua presença nessa noite e nós te damos graças, ó Deus, por esse momento aqui na rede social em que nós temos a liberdade de ler a tua palavra. Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque entramos no último trimestre do ano. E, Senhor, porque não tememos o futuro, porque sabemos que o Senhor já está lá. Sabemos que esse final de semana é um final de semana desafiador, é um final de semana de eleição, é um final de semana, Senhor, de muitos embates, mas nós sabemos que o Senhor não perde o controle de nada que acontece. Senhor, ajuda-nos a fazer a nossa parte. Ajuda-nos a nos posicionarmos como servos e servas do Senhor. Mas Deus também nos dá tranquilidade em quem nós temos crido é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina. Senhor, cuida de cada pessoa que separou um tempo para estar comigo aqui essa noite. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada um. E por quem está vendo essa live depois também, que haja graça e favor do Senhor sobre a vida deles. Que haja um mover do teu Espírito. Senhor, abençoa o lar de cada um que nessa noite ora com fé juntamente comigo. Senhor, nós não estamos nos apresentando diante de um Deus qualquer. Nós estamos nos apresentando diante de um Deus que tudo pode e que por nós tudo executa. Que possamos, Senhor, colocar verdadeiramente a nossa confiança em Ti, descansar nos Teus braços de amor. Que independente das circunstâncias, a nossa fé possa ser acrescida dia após dia no Senhor. Assim nós oramos e já te agradecemos pela certeza da bênção e da vitória em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, amores, por estarem aqui. Esther, saudade de você. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma boa noite, viu? E em mais momentos, gente, em outubro eu tô de férias. Então, vira e mexe, vou aparecer por aqui. E quem esteve aqui comigo hoje, já vou te marcar, eu vou te mandar um aviãozinho, viu? Pra você vir estar comigo aqui, se você puder. Teremos vários momentos assim, vários momentos em que compartilharemos aquilo que pode nos trazer vida e esperança. Compartilharemos a palavra de Deus. Um beijo grande, uma boa noite, que Jesus abençoe vocês, viu? Gratidão, Deus abençoe, viu? Boa noite, Josué, boa noite, Cris, estamos fechando aqui a leitura do Salmo 71. Boa noite, Yara, Deus te abençoe, meu amor. E aí, que vocês possam ter um final de semana muito abençoado, um domingo muito abençoado, viu? Deus abençoe vocês.